E é tão séria que hoje nós pedimos uma companhia para nós falar sobre esse assunto. Nós convidamos um especialista aqui para explicar o que é que está passando com o Zé Neto e muitos outros famosos também passam pela mesma situação, né? Ele é um doutor psiquiatra, que é o Leandro Nogueira, está ao vivo aqui com nós. Obrigada Boa tarde, pela doutor Leandro. participação. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a disponibilidade de vir aqui para falar com nós. Eu queria perguntar um trem, já de cara, para nós poder entender. Doutor, o que é exatamente a depressão? O que é? A depressão é um transtorno do humor. Certo. No caso, o humor ele fica deprimido. O humor fica deprimido e a pessoa tem perda de prazer. São as duas características principais da depressão. Mas existe uma série de outros sintomas que fazem parte desse transtorno. É diferente da tristeza. Sim, a tristeza é algo faz parte da vida, mas ninguém fica triste 24 horas por dia, 7 dias da semana. Aí no caso, já é uma alteração do humor, aí a gente já fala de depressão. Entendi. E às vezes não tem um motivo aparente. A permanência na tristeza que traz a depressão. E Então. sem uma relação. A tristeza, você tá triste porque você perdeu o emprego, porque você terminou um relacionamento, por questões financeiras. Agora a depressão, às vezes, não tem um fator específico. E no caso, uma artista, você fala, mas ele tem tudo, por que ele tem depressão? Porque tem gente que vai nas redes sociais, doutor Leandro, e fala assim, mas o Zé Neto, ele tem esposa, tem filho, tem uma carreira consolidada, sucesso, quer dizer, é uma das duplas que mais arrastam multidões. Sim. Por que acontece isso? Porque as pessoas pensam que a pessoa está com um pouco assim, falta do que fazer, e não é, é uma doença da mente e que tem que ser tratada. A depressão, ela altera a questão neuroquímica da mente, neurotransmissores. Então, no caso ele tem depressão, ele está produzindo menos serotonina, menos noradrenalina, dopamina. Por que os artistas têm muita depressão? Privação do sono. Quem não dorme bem ou quem fica muito tempo trabalha exausto, muito tempo de noite, menos, estresse, essa vida, a questão da alimentação, porque eles não têm nessa coisa de ficar na estrada, em aeroporto, viajando, eles não têm às vezes uma alimentação correta, não tem descanso, às vezes eles fazem 2, 3 shows por noite, vários dias da semana, e o cérebro vai diminuindo a produção de neurotransmissor e a pessoa fica com depressão. E tem que tratar, doutor, assim, porque as pessoas, não, isso aqui passa, uma coisinha assim. Tem que procurar um tratamento logo de cara, né? Sim, e é importante falar que a depressão não trata somente com medicamento. Claro que o antidepressivo ajuda, mas fazer terapia ajuda, mudar os hábitos. Por que ele vai parar 90 dias? Para controlar o sono, né? Alimentação, descansar. Então é todo um processo para a melhora. Não é só um remedinho, que as pessoas querem só um remedinho para tomar e ficar bem, né? Pois é. Inclusive, o pessoal fala que abaixa a imunidade. Inclusive, ele teve doente outro dia com menino, pneumonia, treino né? do pulmão dele, vira e mexe da pobreza. Sim, quando você tem uma alteração nesse nível, é como se o seu sistema ele ficasse inflamado. Libera cortisol, libera adrenalina, então o corpo ele inflama. Baixa, você tem ali uma alteração das citocinas, né, que são células responsáveis por essa questão, então a imunidade baixa. Vai descer. E aí vem as doenças, a pessoa vive doente, e aí é onde ela começa a ter doença física e psíquica. Me conta um negócio, doutor, porque você falou da questão que não precisa ser só o remédio, que é a terapia. Às vezes, porque existe muito preconceito ainda das pessoas de falar, para que eu vou ficar conversando com a pessoa que às vezes eu nem conheço? Sim. Vamos esclarecer isso aqui para todo mundo? Que é importante, qual né? que é o benefício da pessoa pôr para fora, ela verbalizar aquilo que ela está sentindo? Ótima pergunta. O medicamento, ele vai fazer os neurotransmissores aumentar. Funciona aqui dentro. Isso. Mas a causa que fez ela adoecer, o medicamento não vai fazer. Continua lá dentro. E na terapia você vai falar o que aconteceu, por que você chegou nesse ponto, e você vai ter ali um especialista. Quem faz a terapia é psicólogo. Sim. Né, que são os psicólogos que fazem. Então ali é uma escuta diferenciada e técnica, que é diferente de você conversar com os amigos num bar, desabafar. Isso não é terapia. Eu falo, isso pode ser terapêutico, você sente bem, mas terapia é com o psicólogo. E é onde ajuda no tratamento da depressão. Por isso que ele dá essa pausa, que é para ele se cuidar. Sim. Que a impressão que eu tenho, que eu já fiz terapia, recomendo mesmo. O psicólogo parece que ele vai puxando umas coisas que às vezes você não está atentando. E o seu amigo, às vezes, não tem essa sensibilidade ou está vendo só um lado da coisa. Vai te julgar também, às vezes você fala uma coisa que você vai ser julgado. Pode pensar errado alguma coisa que você fala.
Então acaba que o psicólogo vai desenterrando isso. E uma né? informação importante, hoje existe, a gente fala de depressão funcional. A pessoa está deprimida e ela continua funcionando, às vezes de uma forma muito ruim. Aí ela trabalha, ela faz as coisas e vai até chegar no limite aí ele começou a ter ataque de pânico. Ele deve estar deprimido já há um tempo, mas ela fica funcionando, fica tentando, porque ninguém quer cair numa cama, ninguém quer ficar doente. Ninguém quer afastar do trabalho, porque as pessoas né? às vezes falam assim, nossa, mas ele não tem cara de deprimido, ele não tem jeito, não existe cara. Ninguém sabe o que a pessoa está passando e a pessoa está funcional, entre aspas, mas já está com um sofrimento ali bem Mas bem então, importante. quando chega nesse limite, que chega na questão do pânico, é essa sobrecarga que chega no ataque de pânico? Porque aí ele começa a ter ele não consegue ficar em lugares com muitas pessoas, ele começa a achar que ele está passando mal, que ele vai morrer, né? Aquela sensação de morte, que está acontecendo alguma coisa. Recentemente também, coincidência, né? Eu acho que o Lulu Santos ia fazer um show em Uberlândia e foi cancelado também por conta de uma crise de pânico. De crise de pânico. Ele teve que se afastar também, isso é 2 meses atrás ou 3 meses. Oi, gente. Os cantores, vocês ficam tranquilos que em Uberlândia nós é gente boa. Vocês podem vir. Não, mas é porque o dele... Não é porque eles iam vir aqui no Camarão, né? Eles viriam aqui, doutor Leandro, ao Camarão e teve que ser cancelado. É melhor tratar agora, né, doutor? Porque não pode esperar protelar muito. Qual que é o risco da depressão? O suicídio. Por isso que, infelizmente, a gente está chegando até no Setembro Amarelo, que é o mês do suicídio. A conscientização. Quando você não trata a depressão, você pode ter um risco de tirar a própria vida. E essa doença, ela pode atingir uma pessoa jovem, como o Zé Neto, pode atingir uma criança, pode atingir uma adolescente, ela não tem a idade específica. Não né? tem idade, não tem classe social, ela não tem nada. O índice de depressão é o mesmo em quem é pobre, quem é rico, independente da posição social. E hoje ela está nos extremos. Crianças deprimidas, crianças tirando a própria vida, e idosos. São os extremos, são os casos que tem mais depressão. Pois é, como é que criança? A criança, ela fica mais agitada. Normalmente a depressão na criança, ela fica nervosa, começa a brigar, bater. É o oposto. É o oposto. E ela começa a ter comportamentos diferentes do que ela tinha, fica trancada no quarto. Na escola começa a ter baixo rendimento, não come, não dorme, aí a criança manifesta de outra forma. E às vezes ela se corta, né? Os pais não são atentos, às vezes tá aquele calor, o filho de roupa comprida, não o sabe pai por quê. nem olha o braço, olha a barriga e eles estão se cortando. Ai, credo. Fica de olho em casa, gente. Fica de olho nesses pequenininhos. Doutor, essa semana agora, nós falou do moço chamado Luan Pereira. O Luan foi fazer uma apresentação que ele sempre sonhava lá em Barretos. Estava em cima do palco e não deu conta. Deu crise de ansiedade nele. Por que às vezes, mesmo a pessoa estando lá, onde ela sempre sonhou, o Tico e o Teco brigam com o outro e o negócio trava? A crise de ansiedade, ela é como se o seu corpo emitisse um alerta de um perigo iminente. É aquela coisa que a pessoa fica sem reação. Então, quando ela tem uma crise de ansiedade, o coração dela dispara, ela começa a transpirar, às vezes a pressão arterial aumenta. Sobe também. Ela começa a ter vertigem, ela começa a passar mal fisicamente. A gente fala que isso é a ativação do sistema nervoso autônomo simpático. E ela não consegue, ela paralisa. Trava tudo. Trava que ela, se ela tiver, às vezes se ela estiver dirigindo, ela não consegue dirigir. Se ela estiver num show, ela não consegue fazer um show. Eu já vi colegas médicos na época da pandemia ter uma crise de ansiedade dentro do consultório e não consegue atender. Porque naquela época teve muita pressão. Muita verdade. Ainda mais para vocês, né, da área médica. Doente, a pessoa assim, eu tenho que trabalhar, mas eu não quero ficar doente. Aí fica naquela Mas paralisa mesmo, né? A pessoa, às vezes, ela não consegue nem sair de casa. Verdade. Ai, gente. Mas então, e a ansiedade, ela tem ligação direta com a depressão? Tem, elas estão muito próximas. Tanto é que a gente trata a ansiedade com antidepressivo. Mas como assim? Porque a ansiedade também altera neurotransmissor. Entendi. Você nunca vai ver uma pessoa que tem depressão que não teve um quadro de ansiedade antes. Normalmente ela precede a depressão. Garra a mãozinha e vai junto. E às vezes fica com sintomas de ansiedade, igual no caso dele que teve o pânico, né? O pânico é uma ansiedade potencializada, né? É o ápice da ansiedade, vamos dizer assim. Então ele tem sintomas de ansiedade e de depressão. Elas estão relacionadas. Doutor Leandro, muito obrigado. Muito esclarecedor, obrigado. Nossa, tinha coisa demais para contar, mas muito obrigado. Já deu para a gente ter um panorama de tudo que está passando com o Zé Neto. E olha, gente, fica de olho na cabecinha de vocês aí, viu?